Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer uma videoaula mais completa sobre correção de atividades dentro do Teams, para que o professor tenha condições de já gerar a sua planilha e já formatar a sua planilha também. Então, a gente vai avançar um pouquinho, além do que algumas videoaulas que nós já fizemos aí no canal, para auxiliar o professor nestas correções. Então, aqui eu estou com a minha aba tarefas aberta, então a gente pode visualizar aqui que eu tenho uma atividade que foi atribuída a essa turma, e eu tinha só um aluno para fazer essa atividade, que era uma atividade de recuperação, e ele já fez, tá? E eu tenho aqui também na guia de avaliadas, né? Todas as atividades que eu já fiz a avaliação anteriormente. Então, para abrir essas guias, para a gente visualizar quais são essas tarefas, é só clicar aqui para expandir, né? Que você consegue ter essa visualização, que é o mesmo local, né, onde nós criamos as tarefas para poder aplicar ao aluno, tá? Então, só relembrando aí também, né, quando a gente cria uma tarefa, ele vai disponibilizar aqui a área onde a gente vai preencher lá os dados sobre a tarefa, quais são as instruções, né, como que a gente anexa os recursos, como a gente adiciona uma lista de critérios, a gente já viu isso também, e aqui quais turmas, né, eu estou atribuindo. Então, eu posso atribuir para mais de uma turma clicando aqui, né, então posso selecionar quais turmas eu vou dar essa mesma atividade, ou também, por exemplo, quando é uma recuperação, eu posso selecionar o aluno, tá? Então, aí a atividade vai só para aquele aluno, não vai para toda a sala, tá? Mas daí é a criação das tarefas, tá? Eu não quero, né, fazer essa tarefa, eu cliquei lá para fazer, mas eu não quero, então vem aqui em descartar, que eu não vou utilizá-la, né, não vou criar uma nova tarefa. Hoje nós vamos ver aí como que a gente faz as correções. Então, para fazer isso, nós vamos aqui na nossa guia notas, né? Para eu poder atribuir as notas. Então, a gente pode observar aqui, ó, que as outras atividades eu já fiz a devolutiva para os alunos, né? Já está lá como devolvido. Aqui, esses alunos não fizeram nada, ó, não tem nem como eu clicar aqui, ele não acessou, não fez. E aqui, na verdade, ele não foi atribuído, né? A gente atribuiu somente para essa pessoa aqui. Se tivesse sido atribuído e eles não tivessem visualizado, a gente teria como clicar aqui para poder colocar a observação, né? Lá no comentário que ele não fez a tarefa. Mas no caso aqui, como essa recuperação foi feita só para este aluno, então só o nome dele que vai aparecer aqui para a gente poder avaliar. Então, aparece aqui que ele fez a entrega, como a gente já tinha visto ali, né, na telinha anterior da tarefa. E aí eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos para eu visualizar o trabalho que ele fez, tá? Antes de devolver. Então, eu vou clicar aqui em abrir trabalho, vou ver lá o que ele escreveu, né? Então, se está certo ou não a atividade que ele me mandou. No caso aqui, a atividade que tinha sido mandada, ele podia responder no próprio arquivo, que foi o que ele fez, né? Se fosse um arquivo diferente, iria aparecer mais de um arquivo aqui para eu poder analisar. E aí, como tinha uma lista de critérios, eu vou fazer a correção e vou atribuir lá qual foi o critério que esse aluno recebeu. Então, vamos supor que ele tenha acertado tudo lá. Então, eu vou dar aqui, né, o MB para ele, como menção. Vou dar um concluída, né? E aí, como eu já coloquei a menção dele lá, eu venho aqui em devolver. Beleza? Então, essa menção, né, já foi atribuída e eu já devolvi para o aluno. Ele consegue visualizar lá a menção dele, tá? Então, essa atividade aqui também já está devolvida. Vamos supor que essa era a última atividade que eu tinha para analisar durante esse período. Então, eu já quero exportar isso tudo, esses dados, né, já preenchidos aqui, para uma planilha do Excel, para ficar mais fácil, para depois eu passar lá para o NSA, no caso das avaliações por menções aí feitas pelas ETECs. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui no exportar para o Excel, ele vai fazer o download aqui dessas notas, né? Quando eu clico lá no download, ele me mostra aqui onde está essas notas no meu computador. Normalmente ele salva aqui em downloads. Então eu vou abrir o arquivo,
E aí ele vai me mostrar essa mensagem aqui, ó, que é um arquivo .csv, tá? Então, ele aparece aqui tudo juntinho, né? Então, se eu quiser salvar assim dessa forma, eu posso salvar, mas eu posso também já converter isso em uma planilha, tá? Ao invés de ficar arrumando, né, linha por linha, como que eu vou fazer para converter isso em uma planilha? Então, para fazer essa conversão, nós vamos selecionar esta coluna inteira, tá? Então, para selecionar a coluna inteira, eu não quero selecionar só os dados de uma tabela, eu quero selecionar a coluna. Então, eu posiciono a setinha aqui em cima da letra, tá? Da primeira coluna. Então, dou um clique, ele selecionou a coluna toda. Aí, nós vamos acessar aqui, ó, a guia dados, né? Das minhas opções aqui de menu, dados. Eu vou escolher essa opção aqui, ó, texto para colunas, que eu quero converter, né? Cada linha aqui é um texto, eu quero converter ele em colunas. Então, eu clico aqui em cima. O delimitador do arquivo .cvs aí, ele vai ser as vírgulas, tá? Então, o nome, vírgula, sobrenome, vírgula. Então, eu venho aqui, ó, delimitado, né? Que é a opção que eu quero analisar. E ele está delimitado por vírgula. Então, vou clicar aqui em vírgula. E aí é só a gente avançar aqui, não preciso alterar nada, eu vou concluir. Tá? Então, cada dado vai ficar em uma coluna diferente. Beleza? Então, feito isso, né? A gente pode selecionar aí, então, os dados da planilha. Então, eu vou selecionar todas as colunas e todas as linhas da minha planilha. Então, no caso aqui, eu só tenho 4 alunos, né? Porque é só uma turma teste, mas provavelmente vocês vão ter mais linhas aqui. Então, você vai selecionar toda a planilha. Selecionando toda a planilha, nós temos algumas opções aí de formatação, né, de planilhas. Então, eu posso selecionar aqui a opção da página inicial, e aí eu consigo aqui, né, fazer a formatação da planilha. Eu posso fazer isso regra por regra, né, da forma como eu quero, ou eu posso já escolher um estilo de formatação, que é o formatar como tabela. Que aí eu escolhendo o estilo que eu quero, ele já vai fazer essa formatação com essa seleção que eu havia feito antes, né? E aqui, ó, no caso, a minha tabela ela tem cabeçalho, que é nome, sobrenome, então eu vou deixar selecionada essa opção. Então, eu vou dar um OK aqui, tá? Então, ele já selecionou aqui, ó, por nome, né? Sobrenome, e eu consigo também organizar. Então, por exemplo, se eu quiser classificar, né, do último para o primeiro, então, ele coloca lá o Mateus primeiro, beleza? Então, dá para eu fazer isso, ele já deixou as colunas selecionadas. Outra coisa que a gente pode fazer também, né? Por exemplo, eu posso quebrar o texto para diminuir o tamanho das minhas colunas, né? Eu posso fazer o autoajuste da coluna, para ele poder colocar a informação de acordo com o conteúdo, né? Quando a gente faz aqui o autoajuste da largura da coluna, ele já vai abrir aqui, ó, para aparecer toda a informação para gente, tá? Então, dependendo do que vocês têm nessas avaliações, por exemplo, se foi uma avaliação feita por formulário, né, já vai ter lá o total de pontos que a pessoa fez, né? E se não foi feita por pontuação, então aí eu preciso ter anotado alguma coisa lá no comentário, para ele poder aparecer aqui na minha planilha, senão não aparece nada, né? E aí eu teria que fazer análise lá pelo Teams mesmo, tá? Então é importante a gente observar isso, beleza? Então, pessoal, fica aí essa dica. Até a próxima videoaula. Abraço!